Aleluia. Nós precisamos fazer disso uma prática constante. Uma prática constante. Não só quando problemas de grande magnitude acontecem e de alguma forma tocam a nossa vida, mas de maneira constante. Acessar a autoridade e o poder que há no nome de Jesus para transformar contextos, para mudar circunstâncias. Você não deve ter vergonha de dar ordens a espíritos imundos, a espíritos malignos. Você não deve ter medo de falar aos espíritos malignos, porque eles estão nas regiões celestiais, levando a cabo o plano de Satanás nesse mundo. Numa figura para Satanás, Jesus ensina que o nosso adversário, ele tem o propósito de roubar, matar e destruir. Mais tarde o apóstolo Pedro vai dizer que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma oportunidade para tragar. Então Satanás está solto e agindo no mundo com os seus espíritos malignos para provocar morte, destruição, para provocar tristeza, para provocar todo tipo de desordem. Mas Jesus nos ensinou nos evangelhos, que a autoridade e o poder do seu nome subjugam todo o espírito maligno, subjugam todo o poder das trevas. E Jesus disse, olha, vocês vão pelo mundo todo e pregam o evangelho, vocês vão pelo mundo todo e pregam o evangelho. E em meu nome, vocês expulsarão demônios, e em meu nome vocês curarão os enfermos, e em meu nome. Em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70 para pregarem o evangelho, Jesus diz, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu agora dou essa autoridade a vocês. Vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. Essa autoridade, esse poder estão sobre a igreja, meu irmão. Amém? Estão sobre a minha vida, estão sobre a sua vida. Você não precisa esperar o fim de semana chegar para pedir oração na igreja, para pedir oração para o pastor, para pedir oração para o presbítero, para o diácono, para quem quer que seja. Você pode e deve se levantar na autoridade e poder do nome de Jesus, onde você está, onde você vive, erguer as suas mãos e proclamar essa autoridade e esse poder com coragem, com ousadia. Amém, meu irmão? Amém? Jesus nos deu essa autoridade e esse poder que estão no seu nome, exatamente para que onde a igreja está, haja ordem. Amém? Exatamente para que onde a igreja está, haja ordem. Essa também é uma maneira através da qual Jesus torna o seu reino conhecido. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Onde há a ordem de Deus, a paz, a justiça e a alegria no Espírito. Porque essa é a natureza do seu reino. Então onde a igreja de Jesus está, o reino de Deus está. E onde o reino de Deus está, paz, alegria e justiça devem se manifestar. Mas isso não acontece simplesmente porque a igreja está presente. Isso acontece porque a igreja está presente, consciente e mobilizada na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero aproveitar esse momento de intercessão para ensinar isso aos irmãos. Hajam sempre com intencionalidade na autoridade e poder que há no nome de Jesus, ordenando toda desordem provocada por Satanás. Amém? Muitas vezes, enfermidades são desordens provocadas por Satanás. Relacionamentos quebrados, brigas, confusões, dissensões, desordem provocada por Satanás, provocada pelos seus demônios, pelos seus espíritos malignos. Medo, insegurança, violência, são desordens provocadas por Satanás, pelos seus demônios. E nós precisamos nos levantar contra isso. Amém? Precisamos nos levantar contra isso. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e lembrar aos irmãos que desde o começo do mês de setembro, nós estamos nos reunindo toda terça-feira aqui na igreja de 7h30 às 9h para orar, para interceder, para clamar ao Senhor por diversos alvos de oração, motivos de oração, inclusive pela paz, pela segurança, pela transformação do nosso bairro, porque nós estamos conscientes disso e queremos nos mobilizar para que isso seja não só um discurso bonito na boca de um pastor, mas seja uma realidade concreta, palpável, na vida da igreja e no lugar onde a igreja está plantada. Então quero te encorajar a vir orar com a gente. Se você não tem compromisso às terças-feiras à noite, você venha. Nós levamos
praticamente todo o tempo em que nós estamos aqui orando. Então nós oramos por muitos motivos. De 7h30 às 9h. Então você que pode, venha para estar orando com a gente. Vamos engrossar as fileiras desse exército de intercessores para vermos com os nossos olhos a transformação de Deus tocando esse lugar. Amém, irmãos? Eu sei que para muita gente pode parecer uma utopia, uma maluquice. Pode parecer um sonho. Mas, irmãos, se nós, o povo da fé, não crermos naquilo que a palavra de Deus diz, quem crerá? E nós cremos, porque Jesus disse, se você crer, nada é impossível ao que crer. É impossível a Pavuna ser transformada. É impossível o tráfico acabar na Pavuna. Então você não crê. Então você não tem fé. Talvez você precise até mesmo nascer de novo. De novo. Se você está aqui, irmão, se você é um crente em Cristo Jesus, está aqui hoje, é parte da igreja. Se você se considera família de Deus, o povo da fé, você precisa crer nas palavras de Jesus. Amém? Você precisa crer nas palavras de Jesus. E quando Jesus ensinou que tudo é possível que crer, ele usou uma ilustração exatamente, uma ilustração exagerada, exatamente para que os seus discípulos entendessem aquilo que ele estava ensinando. Ele disse assim, olha, se você crer no seu coração e não duvidar, você pode ordenar um monte, ergue-te daí e lança-te no mar. E assim acontecerá. E aí Jesus ensina, porque não há impossível ao que crer. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Obviamente nós entendemos que esse tudo não é qualquer coisa que passa pela nossa cabeça, mas tudo que está em acordo ou de acordo. Não sei. Tudo que está em acordo ou de acordo com a palavra de Deus que manifesta a sua vontade. Amém? É a vontade de Deus que haja paz na Pavuna? É vontade de Deus que haja justiça na Pavuna? É vontade de Deus que as famílias na Pavuna não sejam guiadas por medo, por insegurança, por incerteza? Sim ou não? Então nós podemos dar ordem a esse monte para que se lance no mar. E assim acontecerá. Amém, irmãos? Então creia. Creia. A única coisa que ninguém pode fazer por você na vida cristã é crer. Eu posso orar por você, eu posso ensinar a Bíblia para você, posso te discipular, posso te ajudar nos teus problemas, posso fazer um monte de coisa por você. Eu só não posso crer no teu lugar. Você precisa crer. Amém, irmão? Você precisa crer. Então nós estamos aqui como igreja também para fortalecer a fé dos irmãos, fortalecer a coragem, a esperança dos irmãos nas palavras de Jesus. Nas palavras de Jesus. E ainda, porque essa é a natureza da fé, ainda que isso seja a última coisa que nós vamos ver na nossa vida, nós veremos a palavra de Deus se cumprindo. Amém? Então nós não nos importamos com o tempo, não nos importamos com fatores externos que nós não controlamos, nos preocupamos apenas com a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Crer. Crer e proclamar. Crer e proclamar. Crer e proclamar. Paulo disse, porém, temos o mesmo espírito da fé. Por isso nós cremos e também falamos. Então, se você crê, você precisa falar. Se você crê, você precisa proclamar. Se você crê, você precisa profetizar. Amém, igreja? Glória a Jesus por isso. Então, não deixe de orar, de proclamar, de profetizar. A transformação desse lugar, a ordem de Deus, aonde quer que Satanás tenha provocado desordem, na sua vida, ou na sua família, ou no seu bairro, na sua casa, se levante em fé, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Silmara, tá tudo bem com a minha irmã aí? Tudo certo. Estamos debaixo dessa nuvem de oração aqui. Se ela precisar de oração, está precisando de alguma oração específica? Tá, minha irmã? Não? Tá tudo certo? Então, glória a Deus. Então, terça-feira, de 7h30 às 9h, a gente está aqui orando. Se você pode, venha orar com a gente. Amém, irmão? Outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos, antes da gente dar sequência aqui à profissão de fé dos nossos batizandos, é que no próximo final de semana vai acontecer alguma coisa muito especial aqui. O que vai acontecer aqui, irmão? Você tá animadão, né, irmão? Oh, pelo amor de Deus. São 46 anos, irmão. Semana que vem, final de semana que vem, sábado e domingo,
vai ser a nossa conferência de aniversário, conferência por um legado. Nós estamos aqui consolidando a igreja de Jesus e avançando o reino de Deus por um legado. Amém, irmãos? Obviamente eu quero desfrutar dos frutos cujas sementes eu estou semeando agora. Mas eu estou plenamente consciente de que a plenitude dessa semeadura será feita pelos meus filhos, pelos seus filhos, pelos nossos netos. Amém? Então nós estamos trabalhando por um legado, construindo um legado nesse lugar há 46 anos. O pastor Tanício aqui chegou nessa igreja me carregando no seu ventre, né? Ela e meu pai cumpriu a sua etapa, ela cumpriu a sua etapa e agora eu estou no meu turno. Amém? E eu quero celebrar com você 46 anos de existência nesse lugar, irmão. Nós chegamos aqui, a Pavuna o Chapadão eram Campinas Verdes, onde todo mundo soltava pipa, descia de papelão, os morros. Hoje não dá mais porque temos casas lá, mas nós podemos resgatar pelo poder do nome de Jesus essa paz, essa tranquilidade, essa segurança. Amém, irmãos? Nós cremos. Eu quero te encorajar a procurar. Uma busca rápida no YouTube você acha a história dos avivamentos das Ilhas Fiji, a história dos avivamentos que aconteceram na Colômbia, em Cali, Bogotá, a história de avivamentos que aconteceram em países da Europa. História recente. Eu já até mencionei para vocês aqui a história do avivamento, já até contei muito rapidamente a história do avivamento de Cali, na Colômbia, que era uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro. Era um estado muito parecido com o Rio de Janeiro, praticamente um narco-estado. Estado controlado pelo tráfico de drogas, na representatividade dos grandes cartéis de drogas, né, que existiam. Uma cidade, um estado entregue. As autoridades públicas não tinham absolutamente nenhuma autoridade na cidade. E a igreja de Jesus se levantou naquele lugar. E Deus irrompeu os céus de Cali com um avivamento que transformou a realidade daquela cidade, daquele estado. Literalmente. Não é que a igreja ficou animada. Não, irmão. Os índices de criminalidade despencaram. Os grandes chefões dos cartéis de droga foram presos. A autoridade do governo do estado foi restaurada. O governo do estado começou a convidar os pastores que lideravam aquele avivamento para participarem das mesas de tomadas de decisão para o estado, para a cidade. Então todo o céu de Cali foi transformado por causa da oração da igreja. E eu creio, irmão, que o mesmo espírito que operou em Cali nos anos 2000 é o espírito que opera através da igreja no Rio de Janeiro em 2025. Você crê nisso? Em Hebreus, a escritura de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo nome, o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma graça. O que muda? O nível de consciência, o nível de fé, o nível de entrega, o nível de coragem para se mobilizar da igreja. É isso que muda. E quando nós vemos uma realidade contrária à vontade de Deus estabelecida num determinado lugar, nós precisamos nos preocupar, porque isso fala mais sobre nós do que sobre o diabo. Porque o diabo está só sendo o diabo, irmão. Mas a igreja não está sendo igreja. Você está entendendo? Está entendendo comigo? O diabo está só sendo o diabo. Está existindo na sua natureza. Mas a igreja não está sendo igreja. A igreja não está existindo na sua natureza. Consciente da sua natureza. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, onde ele está estabelecido e onde o reino das trevas está sendo estabelecido, a igreja de Deus não está resistindo. Porque se a igreja resiste, ele foge. Amém? Então, irmão, tome consciência da sua identidade em Cristo, tome consciência da sua posição em Cristo, tome consciência do seu poder e das suas autoridades espirituais que estão no nome de Jesus Cristo e se mova. Se mova, irmão. Amém? Foi como a pastora Érica disse aqui. Isso nós não aceitamos. Nós não toleraremos de braços cruzados o que está acontecendo. E eu sou o primeiro a assumir a minha culpa aqui, irmão. A minha responsabilidade. Muitas vezes nós nos acomodamos ou nos distraímos e não dirigimos a igreja nessa direção,
não apontamos à igreja o caminho nesse sentido, especificamente nesse sentido, no sentido do que nós estamos conversando aqui. Mas o fato é que todos nós precisamos nos levantar e nos mobilizar em oração, em intercessão, em profecia. Amém, irmão? Amém, irmão? E eu tenho um exemplo prático para compartilhar com os irmãos sobre isso, muito recente, inclusive. Hoje vão se batizar o Alexandre, a Luciana e o Lucas. Uma família inteira vai se batizar hoje. São meus vizinhos, moram na minha rua. E eu me lembro que há quantos anos a gente está ali? 7? 8? 9? A gente está 9 anos nesse endereço onde a gente está hoje. E eu me lembro que eu tenho um terraço assim bem grande. E quando eu cheguei na Beni, eu ia todo dia de manhã para o meu terraço e eu profetizava sobre a rua. E eu abençoava a minha rua, abençoava os meus vizinhos. Nenhum deles sabia disso. Mas eu orava, Senhor, que a tua salvação encontre os meus vizinhos, que a tua transformação encontre a minha casa, encontre as casas dessa rua. E hoje está aqui, uma família inteira de vizinhos se batizando hoje. A Núbia e o Pedro estão lá, são meus vizinhos também. Eles também oram, eu sei que eles oram, eu sei que eles sempre encorajam, convidam muitos dos nossos vizinhos para virem à igreja com eles. Inclusive, a família toda do Alexandre veio porque a Núbia acho que trouxe o Pedro, né, Núbia? O Pedro não, o Lucas. Acho que você foi a primeira a trazer o Lucas. Um exemplo prático disso, irmão. Amém? Se tu todo dia orar e profetizar pelos teus vizinhos, daqui a pouco está todo mundo se convertendo. A gente subestima demais. Ou melhor, não subestima porque nós somos inteligentes. Mas a gente não está atento, ou a gente está muito desatento a essa disciplina espiritual que carrega um poder tão tremendo. Um poder para transformar contextos, mudar realidades. E nós estamos permitindo, assim, passivamente, que o diabo muitas vezes avance com a sua desordem para dentro da nossa própria vida, para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa. Está aqui o Davi. O Davi vai se batizar também hoje. Parente aqui de todo mundo, da Cléo, do Emerson. Davi está ali, filho da Edna. Davi teve uma última temporada difícil demais aqui. Davi andou pelos caminhos tortos aí da vida. Mas a família o que fez? Agarrou ele e profetizou e orou, meteu um mão na cabeça e brigou com ele. Falou, não, meu irmão, o diabo não vai tragar a tua vida. E trouxe Davi. Davi hoje está aqui, vai se batizar. Então guarde isso, irmão, guarde isso. Quando nós vemos desordem, quando nós vemos bagunça, falta de paz, o diabo só está sendo o diabo. Mas a igreja pode não estar sendo igreja. Amém? Então, faça isso em nome de Jesus. Nós não estamos aqui afirmando qualquer outra coisa que não seja a palavra de Jesus. E é nisso que nós devemos crer. Amém? Nós não somos... O apóstolo Paulo disse que nós não andamos por vista, mas andamos por... O que significa dizer que aquilo que nós vemos, aquilo que a nossa vista vê, não deve pautar a nossa fé, não deve nos impressionar mais do que aquilo que o nosso coração crê. Então, se eu vejo violência, se eu vejo... Não, no que o meu coração crê? Meu coração não crê no que eu estou vendo, meu coração crê no que a palavra diz. Então, se a palavra diz que a igreja pode restabelecer a ordem, se a palavra diz que a autoridade e poder no nome de Jesus estão sobre a igreja, se a palavra diz, e nas palavras de Jesus, não é impossível para o que crer nisso que eu vou colocar o meu coração. É nessa realidade que eu vou me mover. E ok, que alguns de nós às vezes sintamos algum medo ou alguma desesperança ou mesmo tristeza pela situação do lugar onde nós estamos, mas isso não deve pautar a nossa fé, isso não deve pautar a nossa vida cristã, isso não deve pautar aquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer no Espírito. Porque isso é o que nós vemos, mas nós não somos guiados pelo que vemos, somos guiados pelo que cremos. Amém? E Jesus disse, se você crê, nada é impossível ao que crê. A gente só precisa continuar, irmão. O segredo é continuar. Continuar. Porque quando a gente vai empolgado, e vai animado, mas não continua, a gente dá os passos de volta para trás. Aí a coisa fica ruim, a gente começa a crer de novo, e vem, mas a gente desanima e não continua. Aí a gente volta. Aí começa a crer. Entende? A gente nunca ultrapassa aquela barreira. A gente nunca muda o jogo de nível.
Por quê? Porque a gente não persevera, não continua. A vida é como uma esteira rolante. Você está na academia, querendo perder lá os teus quilinhos a mais, você vai fazer a esteira. Você bota a esteira na velocidade lá para você fazer uma caminhada, uma corrida, o que for. Se você simplesmente parar na esteira, o que acontece? Tu cai, porque a esteira te joga para trás. Não é assim? Assim é a vida. Então, se nós não continuamos correndo, correndo, correndo. Ah, Daniel, mas eu já fiz muito e não deu certo. Daniel, mas eu já fiz muito e nada mudou. Irmão, o que você está fazendo está firmado numa palavra de Deus? O que você está fazendo está firmado numa promessa de Deus? O que você está fazendo está firmado nos princípios, nos valores fundamentais do reino de Deus? Só continua, irmão. Só continua. O problema é que muitas vezes a gente cansa e não descansa. Para. Desiste. Você cansou? Cansou de orar e de não ver resultado? Só descansa um pouquinho. Não precisa desistir de orar. Chama alguém para te ajudar, para fortalecer tua fé, para trocar, para compartilhar. Mas recobre ânimo para continuar. Continuar. Amém, irmão? Amém, igreja? Glória a Deus. É isso. Na nossa vida e nas nossas circunstâncias, nós precisamos agir, nos mobilizar pela fé naquilo que a palavra de Deus diz. E nós estamos muito felizes hoje, porque hoje nós vamos descer, nós novos irmãos na fé, nas águas do batismo. Você pode dar um glória a Deus comigo, irmão? Aleluia! Aplauda mesmo a Jesus. Se você vai aplaudir, aplauda de verdade. Amém? Então, eu queria iniciar aqui as nossas profissões de fé, chamar os nossos batizandos aqui. Vem para cá, vocês que vão se batizar. Fiquem aqui perfilados aqui, ó, bem aqui onde eu estou. Deixa só a mesinha aqui. Deixa só a mesinha aqui que eu vou... Não, pode tirar, isso aí pode tirar. Ô Everton, bota só essa mesinha aqui para trás então, para não atrapalhar o... Obrigado. Aqui, ó, vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Fiquem aqui, um do lado do outro. Isso. Chega um pouquinho mais para lá. Vamos chegando. Mais um pouquinho. Aí, vem, minha irmã. Uhul! Aê! Cadê? E aí, Gustavo? Vamos? Então vem. Glória a Deus, que maravilha. Irmãos, esses são os nossos irmãos na fé que vão descer as águas do batismo hoje e que vão dar testemunho público. Irmã. E que vão dar testemunho público da sua fé através da sua obediência a essa santa ordenança de Jesus, que é o batismo. Jesus nos ensinou que após a nossa manifestação pública de fé na mensagem do seu evangelho e no seu nome, na obra da sua cruz, nós deveríamos proceder o batismo como essa expressão pública de consolidação, de confirmação, como um selo mesmo da obra de Jesus no coração e na vida de quem creu. E aqui estão os nossos irmãos que vão dar sua profissão de fé. E eles estão super animados para falar, né? Super encorajados para falar, como sempre. Então, o que a gente vai fazer? Vou começar por onde? Vou começar aqui pelo Jefferson. Eu geralmente pergunto quem quer ser o primeiro, mas vou começar por você. E aí a gente vai daqui para lá. Então, o que você vai fazer, Jefferson? Você vai dizer, bom, eu já disse o seu nome, mas você vai repetir o seu nome, vai mencionar quem é que está aqui com você, se a tua família está aqui, quem está aqui, para o pessoal conhecer. E você vai contar, em algumas palavras, sobre a obra que Jesus está fazendo na tua vida, desde o dia que você decidiu entregar a tua vida a Jesus até hoje. O que você sente que tem transformado, que Jesus tem transformado na sua vida, como você tem experimentado essa transformação e o que mais você quiser dizer, tá bom? Graça e paz, meu irmão. Então, me chamo Jefferson, eu tenho 30 anos. Quem está aqui comigo hoje é minha esposa, meu filho, né? Lá no fundo.
Então, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, assim, é, até me surpreendido, né? Porque, assim, tem enviado pessoas maravilhosas. O Evangelho, né, me proporcionou isso, né? Eu passei um tempo afastado, né, do Evangelho, né? E, assim, através da minha esposa, né, eu pude retornar para os caminhos de Deus, eu pude experimentar novamente o Evangelho, né? E Deus tem feito coisas tremendas na minha vida, né? Apesar de alguns percalços que eu sofri, né, na vida, mas assim Deus tem me transformado e tem transformado a vida da minha família, né? E assim, assim, através dessa igreja também conheci pessoas maravilhosas, né? Pessoas que são bênçãos na minha vida, o Cláudio, a Marcela, a Aparecida também, que foi uma porta de, assim, entrada, né? Que ela fez o convite para mim, e para minha esposa, né? Minha esposa foi na conexão e ela, logo depois fui eu. E assim, Deus tem nos abençoado muito, né? Tem havido assim grandes bênçãos na minha vida, né? Jefferson, você está feliz hoje? Muito. E você confirma diante da igreja a tua decisão de crer em Jesus, de abrir o teu coração para Jesus e de entrar na vida cristã e obedecer o evangelho por toda a tua vida? Sim, com certeza. Amém. Você pode celebrar Jesus pela vida do Jefferson? Glória a Deus. Jefferson, eu queria aproveitar aqui rapidamente e pedir para você falar um pouquinho sobre a importância da conexão, da nossa conexão na tua vida, na consolidação da tua fé, da tua esposa, da tua família. Sim, então, como eu havia falado, quem foi primeiro foi a minha esposa, né? Aí, porque, né, na época eu assim trabalhava à noite, né? E logo depois eu comecei e assim, a conexão, né, além de ter me aproximado de Deus, né, que assim, acima de tudo é o mais importante, ela me aproximou de pessoas maravilhosas, né, como foi o caso do Cláudio, da Marcela, né, foram pessoas assim que me abençoaram muito em oração, né, e diversas ajudas, né, e fora que, né, pude conhecer, estreitar o relacionamento com outras pessoas também, né, como a própria Aparecida, a Fabi, assim, dentre outros, né? Então, Deus tem feito, sim, coisas tremendas na minha vida, através da conexão. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez pela vida do Jefferson. Glória a Jesus, glória a Jesus. Esse menino elegante aqui vai dizer o nome dele, a idade dele, e vai fazer isso. Você vai contar brevemente o que tem sido transformado na tua vida, desde que Jesus ganhou espaço no teu coração e você tomou essa decisão de andar no Evangelho, de crer em Jesus, de receber o Evangelho no teu coração. Amém? Bom dia, igreja, tudo bem? Meu nome é Davi, para quem não me conhece, tenho 24 anos, sou parente daquela família maravilhosa ali. Aplaude vocês aí, cara. Aê. Então, vou dar um mini testemunho aqui. Era uma pessoa que foi criada no Evangelho, né? Como a maioria sabe. E na minha adolescência eu fui me desviando, fui querendo caminhar sozinho. Não preciso de Deus para nada. Aí comecei a sair, comecei a conhecer pessoas que me levaram para um lado obscuro, vamos dizer assim. Aí eu comecei a fumar, usar droga, essas coisas, fumar maconha, essas coisas. Comecei a beber e nisso fui me distanciando, achando que eu estava zoando, mas na verdade eu estava zoando a minha própria vida. Estava estragando minha vida assim, rindo ainda. E nisso eu comecei a me sentir vazio, sabe? Eu saía, não era mais a mesma coisa. Sentia um vazio sinistro. Aí Deus começou a tocar em mim, começou a falar comigo. Filho, você é meu, filho. Você é meu. E nisso, começou a me tocar bastante nisso, porque ele me chamou para ser reinante. Eu estava vivendo como um escravo, um catiço, uma pessoa perdida, entende? E Deus disse que ele é rei dos reis. Então nós somos reis. E, tipo assim, comecei a ir para a igreja, vim para cá, Deus me tocou, e é isso.
Davi, como é que está o teu coração hoje com relação a tudo que você experimentou na tua vida, coisas que você viveu na tua adolescência, na tua juventude, e que hoje você reconhece que não fazem parte do propósito de Deus para a tua vida? Como é que está teu coração hoje? Antes meu coração estava vazio, cara. Tentei procurar prazer nas coisas desse mundo, só que nas coisas desse mundo, cara, é uma ilusão, é uma mentira. Uma mentira, cara. A gente acha que está curtindo, a gente está se estragando por dentro. E aí quando eu vim pra cá, cara, a primeira vez que eu entreguei minha vida a Jesus de verdade, aquele dia, eu me senti abraçado de fato. Sério. Algo que eu nunca senti antes, eu senti ali, cara. Entende? E foi isso. Amém. Davi, hoje você está dando o teu testemunho público diante da igreja, da tua fé em Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador, e também da tua decisão de deixar Jesus entrar no teu coração, transformar toda a tua vida e de viver para sempre nos caminhos do Senhor, vivendo em obediência ao Evangelho. Você está confirmando isso hoje? Com certeza, pô. Sem Deus a gente não é nada, cara. Sem Deus a gente tá perdido, parceiro. Não tem como. É isso aí, parceiro, não tem como. Aplauda Jesus aí, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, Davi, Deus te abençoe, meu irmão. Tá nervoso não, né? Você vai dizer teu nome, tua idade, vai falar se tem alguém contigo aí ou não, e vai fazer a mesma coisa que teus amigos fizeram. Você vai contar um pouquinho da tua transformação em Jesus, o que você sente que mudou dentro de você desde que você entregou tua vida a Jesus, tá bom? Meu nome é Luiz Gustavo e tenho 15 anos. E quem está comigo é meu irmão e minha mãe. Desde que eu aceitei Jesus, muita coisa mudou. Melhorou minha comunicação, meu jeito de se expressar. E comecei a buscar mais. E com isso eu comecei a vir para a conexão, muita coisa mudou. Eu aprendi sobre comunhão, oração, bastante coisa. E eu estou me transformando a cada dia que passa, né? E vindo para a igreja, confiante e fé em Deus. Aplauda Jesus bem forte aí, igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Qual que é o nome dele mesmo? Não, deixa o pessoal saber aí. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo veio à igreja a convite do Gustavo, né? Gustavo já evangelizando e trazendo seus amigos para Cristo. E que alegria deve ser, eu imagino, para você, Gustavo, né? Você trouxe teu amigo e ele está aqui agora descendo as águas, sendo batizado. Então, meu irmão, que Deus continue te usando para trazer todos os teus outros amigos para Cristo, para que eles sejam transformados também, amém? Que a tua vida seja uma inspiração para eles, seja um exemplo para eles de alguém, um jovem que ama Jesus, que anda nos caminhos de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Seu nome, quem está com você, o que Jesus está fazendo na sua vida. Meu nome é Lilian, tenho 21 anos. Eu vim hoje com a minha mãe. E assim como o Davi, eu fui nascida e criada dentro do Evangelho. Só que eu era aquela adolescente que não ligava para nada. Nunca senti Jesus. Minha mãe levava para a igreja na minha infância. Cheguei a frequentar aqui a Central na minha adolescência. Só que eu não sentia nada. Não sentia nada. Cometia alguns pecados, tinha hábitos ruins. Veio a pandemia, eu acabei me afastando de vez. Entrei para o mundão de vez. E assim como ele também, eu sempre senti um vazio aqui dentro. E eu não sabia o que era. Não sabia. Sempre fui sentindo esse vazio, fui crescendo, e esse vazio nunca foi preenchido. E ano passado eu tive uma experiência com Deus através de um sonho. Fico até emocionada aqui. Eu acordei no meio da madrugada, chorando, desesperada. Eu dobrei meu joelho e comecei a orar.
E ali eu descobri o que era, o que tinha que... Ai, Jesus. Eu descobri o porquê eu estava sentindo esse vazio. Era a falta de Jesus na minha vida. Eu voltei para cá. Eu ainda não, mesmo com essa experiência, eu ainda não sentia, só que, no decorrer do tempo, eu descobri que o Espírito Santo só vem a gente, né? Quando a gente realmente quer, quando a gente realmente deseja. E um dia eu vim, no domingo, era até na peça de Páscoa, né? E de noite, eu senti uma presença ali. O pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, né? E eu senti, foi a primeira vez que eu senti essa sensação, né? De Deus, aquele fogo. E minha mente gritando, vai, vai, vai. É a sua hora. Eu vim aqui, aceitei Jesus. E Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Mudei muito de um tempo para cá. Eu sou uma nova pessoa, graças a Deus. Glória a Jesus, que coisa linda, né, irmão? Que coisa linda. Deus está resgatando para si essa geração de jovens que não estão encontrando satisfação e plenitude nos prazeres dessa vida. E nós precisamos cobrir esses jovens de oração. Nós precisamos abraçá-los, amá-los, andar com eles, ajudá-los a conhecer Jesus. Precisamos nos unir para formar Jesus nessa geração de jovens. Amém? A palavra de Deus diz que os nossos jovens são fortes. São fortes. E é essa força que Deus vai usar para avançar o seu reino até a volta de Cristo. E nós precisamos estar aqui para amar esses jovens, abraçar esses jovens, apoiar esses jovens, ensinar Jesus para esses jovens. Amém? Experiência linda, Lili. Deus te abençoe. Continue cada vez mais aberta ao mover do Espírito na tua vida, para que Ele te dê mais sonhos, e dessa vez sonhos que falem sobre o teu propósito, para alcançar pessoas para Cristo. Amém? E Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Já está emocionado. Não tem problema. Aqui é lugar de se emocionar mesmo. Teu nome, tua idade, quem está contigo e o que Jesus está fazendo na tua vida. A paz, gente. Meu nome é Ana Clara, eu tenho 19 anos, minha mãe está ali. Eu já estou um pouco emocionada com o testemunho dos meus irmãos, então leve em consideração, tá? Assim como os outros também, o Davi, minha vida estava muito vazia, não estava tendo muita paz, eu tinha muitas crises de ansiedade. Ia para lugares e fazia coisas que eu não me orgulhava, não me agradava, e que tirava a minha paz, e alguém, Jesus vinha tocando no meu coração, me dizendo que aquele lugar não era meu, que aquelas coisas que eu fazia não eram para mim. E até então ele me enviou um amigo, eu sei que foi Jesus, me enviou um amigo que inclusive vai entrar nas águas comigo, o Rodrigo. Ele estava, mas ele foi embora. Ele precisou ir embora, vai voltar de noite. Através do testemunho dele, que é incrível, eu comecei a sentir vontade de conhecer aquele incrível, viver aquele incrível também. E um dia, assistindo um filme, A Prova de Fogo, Jesus falou comigo de uma forma surreal, sabe? Me fez pensar tudo, toda a minha vida. E me mostrou que aquele lugar que eu frequentava, aquelas coisas que eu fazia, não era realmente para mim, que aquilo ali não era meu. E foi um momento que eu decidi que eu queria viver para Ele, que eu queria conhecê-lo mais, que eu queria me aprofundar, que eu queria evangelizar, entregar a palavra dele, conhecer mais para poder fazer isso. E passei a vir à igreja e me acolheram muito bem. No dia que eu entreguei o coração para Jesus, gente, dá um nervoso assim, que você está doida para ir, mas o corpo trava. Aí a Maria, que está ali, me ajudou, me chamou, me trouxe até aqui na frente. E desde então é incrível, eu estou em chamas, meu coração está pegando fogo e eu quero conhecê-lo mais, quero me aprofundar mais e é incrível, gente, é maravilhoso. Eu oro para que todo mundo à minha volta possa sentir o que eu estou sentindo, porque é maravilhoso mesmo.
Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Uau, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Irmãos. Jesus é assim, simples, que fala através de um filme, que do nada, quando tu menos espera, toca o teu coração e te fala que tu está perdido sem Ele, te leva para o seu caminho, que a gente possa ser, todo domingo de batismo, nas profissões de fé dos meus irmãos, eu sou encorajado, eu me lembro, eu sou encorajado a voltar à simplicidade de Jesus, à simplicidade do Evangelho. Amém? Jesus é simples, Ele não é comum, mas Ele é simples. Então que Deus nos abençoe, Deus abençoe essa geração sempre, cada vez mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz, eu sou a Juliana, eu tenho 10 anos e eu sou a filha da Cássia, tá lá atrás. Eu convidei minha família para poder vir no meu batismo hoje à noite, mas a pessoa que vai entrar comigo nas águas está ali atrás, é minha tia. Eu tinha sentido essa decisão, mas tinha um tempo. Sendo que eu estava com medo de falar o que eu estava sentindo, estava com vergonha. Mas aí, domingo passado, eu tive essa decisão e quis me batizar. Eu sinto tipo uma chama dentro de mim, acendendo cada vez mais. E tá tipo queimando meus pecados. E tá me deixando, tipo, evoluir mais pra frente. É isso daí que eu vim sentir nesses dias. Muito. Aplauda Jesus pela vida da Juliana, irmão. Amém? Que essa geração seja cheia do Espírito Santo, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, desde a primeira caminhada de vocês no Evangelho, que vocês sejam cheios do Espírito, que esse fogo nunca mais apague, e somente, que esse fogo só cresça no coração de vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queimando toda ideia ruim, todo pensamento ruim, e revelando Jesus e a glória de Jesus para vocês cada vez mais. Amém? Amém? Tá pronto, Lucas? A paz, sou Lucas, sou filho da Luciana. Hoje quem está ali é meu avô, mas minha avó também, meu pai. E quando eu vim no batismo da Isadora, que a tia Núbia me convidou, aí eu senti aquela chama fazendo, falou, vai, vai, vai. Aí sentindo aquela vergonha, aí quando eu percebi, eu já estava aqui na frente, aquela vergonha passou. E hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais companheira. Eu xingava muito no jogo do Flamengo, mas agora não xingo mais. Sou flamenguista. E é isso. Lucas, você tá feliz, você está consciente do que você está fazendo aqui. Confirmar a tua decisão de abrir o teu coração para Jesus, de entrar no Evangelho, de começar a viver a tua vida baseado na palavra de Deus, no que Jesus ensina na palavra de Deus, e crescer nisso e se tornar um grande homem de Deus. Sim, estou muito feliz, porque eu vou entrar nas águas, vou ser uma nova pessoa, como o Paulo falou, vou ser uma nova criatura voltada para Deus. Uhul! Aplauda Jesus pela vida do Lucas! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, Lucas. Deus te abençoe. Vamos lá, Lu. Meu nome é Luciana, tenho 39 anos. Na verdade, eu vim através da Núbia e da Isadora. Eu vim para o batismo dela e me apaixonei. E dali por diante, eu nunca mais saí da presença. Demorei, foi no dia da Páscoa, poder entregar minha vida para Jesus. E algo que clama, que chama. Você quer aprender mais e mais e mais e mais sobre Deus, sobre Jesus, o que Ele fez, quem foi Ele. E assim eu estou caminhando, aprendendo mais e mais e mais. Eu era uma pessoa que não tinha obediência a ninguém.
eu fazia aquilo que na minha cabeça eu achava que era certo, e na verdade não era. Hoje eu entendo que o tempo de Deus não é o meu tempo. Hoje eu sei esperar, sei aguardar, debaixo da presença. Hoje a minha família inteira está no altar, com propósito, com amor, com confiança. E assim, é uma chama que a gente não sabe explicar o que acontece, o que vem. Mas a gente quer mais e mais, a gente quer buscar mais e mais e mais dessa presença. E assim, eu nunca mais saí dessa presença. Aplauda Jesus pela vida da Luciana. Glória a Deus. Olha, agora vocês precisam ajudar a Nube, ajudar a gente a trazer toda a Beni para cá, hein? Amém? É isso aí. Glória a Deus. É isso aí. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Meu nome é Alexandre, tenho 44 anos. Tá minha mãe, meu pai, que eu não via já faz tempo que eu não via ele, hoje está aqui. Em nome de Jesus. A minha história, né, esse ano não é muito diferente, mas meu carro ficou ruim, a gente pegou um Uber e era um pastor. Ele falou tantas coisas para mim que só eu sei, só eu passei, como eu já passei, eu já infartei quase. Ele falou que eu estarei aqui glorificando o nome do Senhor, estarei aqui no altar do Senhor e glorificando sempre o nome dele. Estou aqui agradecendo por poder estar aqui na igreja, estar louvando o nome dele, agradecendo todos que estão aqui, agradecendo minha esposa. Sou uma pessoa hoje mudada, uma pessoa melhorando. Como até falei, tive um probleminha essa semana, mas em nome de Jesus pedi perdão e só agradecer. Agradecer a todos aqui pelo apoio e agradecer a Deus, que Ele está mudando minha vida e mudará ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus pela vida do Alexandre. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava falando com os batizantes lá embaixo, né, sobre o processo. O processo de santificação é o processo de uma vida inteira. Hoje eu não passo pelos mesmos problemas que vocês, porque vocês estão no começo da caminhada, mas eu passo por outros problemas. E eu preciso ser transformado, preciso ser ensinado, preciso melhorar, preciso amadurecer mais, cada vez mais, porque esse é o processo de uma vida inteira. O Alexandre falou assim, inclusive, poxa, tive um probleminha, quase esganei meu vizinho. Ele é muito maravilhoso, cara. Jesus é muito maravilhoso. Porque eu falei para eles assim, olha, toda vez que vocês deslizarem, pecarem, fizerem alguma coisa que vocês sabem que é contrária à vontade de Deus, que o Espírito incomodar vocês, sejam rápidos para se arrepender, e vida que segue, amém? Não fiquem aí debaixo de condenação e não deixem o diabo ganhar espaço na mente de vocês, porque Jesus diz, a palavra de Deus diz que se nós cometermos pecados e nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então nós reconhecemos o nosso pecado, nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor e Ele nos restaura e nós vamos em frente. Essa é a vida com Cristo. E, Alexandre, você está feliz pelo que Jesus está fazendo? Você tá convicto da tua decisão de conduzir agora a tua família na presença de Deus, no Evangelho? Em nome de Jesus, sim, estou firme. Deus mudou minha rádio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aplauda Jesus mais uma vez. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Vamos lá, minha irmã, sua vez. Bom dia a todos. Eu sou a Conceição Vidal. Sou mãe do João Pedro, que está lá em cima. Então, eu passei a frequentar essa igreja porque eu vim na primeira vez aqui do batismo dele. E fui muito bem acolhida aqui. Me senti muito bem. E nunca mais deixei de vir. Venho todos os domingos na parte da manhã. Nunca mais deixei de vir. Então, a minha experiência foi muito linda. Eu passei a frequentar a Conexão dos Diamantes e foi através daquela moça linda, minha pastora, através dela eu aceitei Jesus lá na Conexão. Foi uma emoção assim impressionante, muito bom.
Então, Jesus me transformou de uma forma, assim, incrível, né? Eu era uma órfã, hoje sou filha. Eu não tinha, assim, objetivo, eu não tinha uma direção, né? Mas hoje eu tenho, né? E a minha origem é Deus, né? A minha identidade é ser filha e o meu propósito é fazer a comunhão com Deus sempre e com meus irmãos. Sim, sou uma nova criatura. Aplauda Jesus, igreja. Aplauda Jesus. Essa é a obra de Jesus na vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Vocês vejam só, irmãos, o poder das nossas conexões, não é? Nossa irmã entregou a sua vida a Jesus numa conexão. Jefferson voltou para Cristo porque a sua esposa estava frequentando uma conexão. Então, você que não está numa conexão, irmão, procura o Cláudio e a Marcela, eles vão mostrar as conexões para vocês, e vocês precisam estar em comunhão com a igreja ao longo da semana nas conexões, porque é poderoso demais. Outra coisa que ela disse aqui, a outra pessoa falou também, eu não lembro agora, que se sentiu muito bem acolhida, não é? O poder que existe na cultura de uma família, na cultura de uma organização, né? Nós temos dito desde 2017 que nosso propósito é ser uma igreja espiritualmente, familiarmente, socialmente, familiarmente acolhedores. Faz toda a diferença, irmão. Faz toda a diferença. Se entrar num lugar e sair de lá, sem ninguém te ver, sem ninguém te perceber, sem ninguém falar contigo, e você entrar num lugar e ser abraçado, e ser amado, e ser bem recebido, se sentir importante, se sentir valorizado. Porque isso é o reino de Deus, uma porta aberta para todos. Amém? E todos precisam entrar no reino e ser amados. E sendo amados por Deus, serem transformados em quem Deus nos criou para ser. Então, que o Senhor nos fortaleça para sermos essa igreja cada vez mais familiarmente acolhedora, em nome de Jesus. Amém? Chegou a tua vez agora, mano. Você já sabe o que fazer. Vai, ó, o pessoal tá curtindo aí, então vai. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Gustavo, tenho 15 anos. Para quem não me conhece, sou baterista, minha família aqui, ó, linda. Desde pequeno, né, fui nascido e criado no Evangelho, aprendendo da palavra. Minha mãe, então, meu Deus, sempre puxando minha orelha, não deixa faltar um culto, querendo jogar bola. E minha transformação é no dia a dia. Desde pequeno eu conheço Jesus, vejo Ele fazendo milagres na vida da minha família, dos meus primos, de tudo. E eu só faltava a coragem de vir querer me batizar, porque eu sempre fui muito medroso. Deus me abençoou com o dom da bateria. E eu era muito vergonhoso. Quando me chamava para tocar, o meu pai pequenininho ficava com vergonha. Mas Deus me libertou disso. E agora eu sou baterista oficial da igreja. Eu creio que ainda vou salvar muitas vidas através do meu tocar. E é isso. Gustavo, você está confirmando publicamente hoje diante da igreja a tua decisão de deixar que Cristo seja o Senhor e o Rei da tua vida, o Senhor e o Rei do teu coração, e a tua decisão de andar firme nos caminhos do Senhor e obedecer ao Evangelho por toda a tua vida? Sim, com certeza. Amém. Agora tu cuida bem daquela bateria, que ela foi muito bem tratada esses anos todos, viu? Aplauda Jesus pela vida do Gustavo. Glória a Deus. Irmãos, fiquem de pé. Vamos aplaudir a Jesus bem forte e celebrar a vida dos nossos irmãos. Faça barulho para Jesus aí. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos estender as nossas mãos para os nossos irmãos. Vamos agora orar e abençoá-los para essa jornada no Evangelho. Amém? Então, quero que você tenha essa oportunidade e que eles possam ouvir a tua voz, abençoando a vida deles. Vamos lá, em nome de Jesus, vai, comece a orar. Deixa o Espírito usar a tua voz aí, irmão. Profetiza sobre a vida deles. Abençoe-os para essa jornada no Evangelho. Peça a Deus que faça que eles sejam cada vez mais firmes, decididos. Que Deus proteja a vida de cada um deles debaixo das asas de proteção do Senhor. Isso.
Aleluia. Senhor, nós te agradecemos essa manhã pela vida dos nossos irmãos que vão se batizar hoje. Nós celebramos ao Senhor com eles aquilo que o Senhor está fazendo em suas vidas. E nós celebramos como igreja cada testemunho, cada história, cada milagre, cada coisa impressionante que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. E pedimos ao Senhor para que o Senhor continue fazendo a tua obra, aumentando sobre a vida deles cada vez mais a tua presença, a tua unção, o teu fogo, que eles jamais em toda a sua vida considerem a possibilidade de se distanciarem do Senhor, de deixarem os caminhos do Senhor, de deixarem o convívio da igreja. Pelo contrário, Senhor, que eles sejam cada vez mais fortalecidos, cada vez mais encorajados, que eles tenham cada vez mais experiências pessoais com o Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos, abra os ouvidos dos meus irmãos, para que eles te vejam, para que eles te ouçam. Pai, toque o coração dos meus irmãos para que eles te sintam. Senhor, dê a eles experiências profundas com o Senhor, Pai. Que eles te conheçam cada vez mais e te amem cada vez mais. Em nome de Jesus. Nós nos celebramos nessa manhã e oramos ao Senhor por eles em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga comigo... Amém. Aplauda Jesus mais uma vez.